acabou essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. De novos ares, enfim, as coisas particulares dele lá no Palmeiras, que entende que da dificuldade, às vezes, de atuar nesse momento, enfim, e que queria novos ares e tal, em várias situações, várias vezes, comunicou, ele me disse, tá? Comunicou ao diretor, comunicou ao treinador, comunicou às pessoas lá que gostaria de ter novos ares, enfim. Aí o Cruzeiro começou um processo de negociação com o Palmeiras, que aliás foi extremamente, eu conversei com a Leila também se colocou muito firme no negócio, falou: Alexandre, eu não volto atrás, o negócio tá feito, eu te dei minha palavra. Então assim, nós estamos de braços abertos. Disse isso aos empresários do Dudu, ao próprio Dudu, que o Cruzeiro vai recebê-lo. É até natural, pelo tamanho que é o Dudu, essa pressão, né, de permanência dele. E deixei claro que tanto o Cruzeiro, e eu escutei isso da presidente do Palmeiras, não vão voltar atrás, né? Então cabe agora a gente aguardar e esperar o Dudu para fazer exames médicos. É isso que nós vamos fazer. O Dudu, a gente lembra, já foi jogador do Cruzeiro, por isso o Cruzeiro solta essa nota oficial hoje, né, falando da contratação do jogador. Com a foto de quando o Dudu foi jogador do Cruzeiro, foram 25 partidas, 2 gols do Dudu pelo Cruzeiro, e logo depois, né, ele foi jogar no futebol da Ucrânia, teve despedida também do Dudu do Cruzeiro. Esses foram os 2 gols que ele marcou, ainda com a camisa do Cruzeiro, quando revelado pelo Clube Mineiro. E agora, segundo o Cruzeiro, está de volta a Raposa depois dessa nota oficial. Desde que defende o Palmeiras, a gente está vendo o segundo gol marcado pelo Dudu, na trajetória dele, nos 25 gols que ele fez ainda na primeira passagem pelo Cruzeiro, já com a camisa 7. Camisa que o Palmeiras ontem num post também valorizou do Dudu a foto do treino, né? Do ontem com a camisa 7 do Palmeiras. Ele tá dando um drible no treino. E o Palmeiras também destacou essa imagem no Dudu no treino. Mas toda uma sequência de fatos que aconteceram nesse sábado e que foram surpreendendo de certa forma, agora um pouco mais explicados por uma das partes envolvidas, né? O Alexandre Matos até agora foi o único que se pronunciou sobre essa negociação. A gente não tem o Dudu ainda falando, depois que essa notícia foi divulgada, nem ninguém do Palmeiras, exceto pelas palavras do Matos, que conversou com a Leila, mas não há nenhum posicionamento oficial nem do Palmeiras, e aí segundo a nossa apuração no GE. Globo, porque tem alguns fatos ainda para serem desenvolvidos, como a questão do exame, né, da negociação. E também não temos ainda, depois da notícia divulgada, a palavra do Dudu. Mas o que temos é essa explicação do Alexandre Matos. E algumas coisas chamam a atenção, né? Acho que até no procedimento dessa negociação. É natural que a gente veja a transferência de grandes jogadores de um clube para o outro, inclusive clubes brasileiros. Isso ficou até mais comum nas últimas temporadas. Mas o que me chamou a atenção especificamente, Jéssica, primeiro a nota oficial do Cruzeiro, né? O time oficializando a contratação antes da assinatura de contrato, no momento que a gente vê os clubes cada vez mais cautelosos, né? As notícias são divulgadas, está contratado e o clube... Não, ainda não, o dirigente ainda não fala, ainda não assinou o contrato. O próprio Cruzeiro falando, tá tudo certo, mas vai fazer exames ainda e aceitar contrato. Exame é importante, porque o Dudu tá voltando de lesão também, tem que saber qual é a condição técnica dele, enfim. E a decisão parece que repentina do Dudu pelo post, né? Pelo que ele mesmo diz na sua rede social, ontem e hoje... E pelo que a gente tem de informação do Alexandre Matos, pelas palavras do Alexandre Matos, uma negociação que já vem conduzida há uma semana. Então não foi uma vontade do Dudu. Essa noite ligou para o Alexandre Matos. É algo que já vinha sendo negociado entre ele, Palmeiras e Cruzeiro. Então são algumas situações que no mínimo, deixam a gente assim curioso para entender o que aconteceu no Palmeiras, por que o Dudu manifestou essa vontade. Tem algumas coisas a serem explicadas também, né? É bem curioso. Assim, a parte de ter anunciado o jogador sem ter o contrato assinado é o que mais me pega, assim, porque eu já vi tanta coisa aí de negociação que acaba não acontecendo na última hora. Sim. Por alguma razão, né? Sem ele nem ter feito os exames médicos. Eu acho que o Dudu tá bem, tá saudável, mas sempre tem que passar por essa etapa. Os clubes exigem isso antes de assinar contrato, normalmente. Mas acredito que a partir do momento que o Cruzeiro anuncia, eu imagino que o Dudu tá tudo certo pro Dudu, né? Agora, é curioso também porque
todo mundo, assim, a gente vê quando a gente fala do Palmeiras, é um clube que chama a atenção dos jogadores. É um clube que é sempre competitivo dos últimos anos, está sempre disputando taça. A gente está falando da elite do futebol brasileiro. A gente está falando de um clube que entra numa Libertadores como um dos mais temidos, que entra em qualquer competição para ganhar. Esse é o Palmeiras competente, que é bem treinado, que tem um time que tem disputa interna, que tem competitividade, que todo mundo quer mostrar o seu valor, passa neste momento por uma instabilidade, o que eu acho completamente natural numa história longeva de um treinador, mas a gente sabe que é um Palmeiras muito bem estruturado, com uma gestão estruturada, com as contas em dia, com a casa em ordem. Então o jogador geralmente quer jogar num clube assim. Por outro lado, tem um Cruzeiro que começa a se reestruturar agora, e que vai para o mercado e que dá indícios, pelas contratações que está fazendo, inclusive, de que vai ter um segundo semestre muito forte. Abriu os cofres de uma maneira... Eu acho que o Dudu, ele é um ídolo para o Palmeiras. E ele é um jogador muito vitorioso e não acho que vai apagar o que ele fez pelo Palmeiras. Talvez ele olhe para o Cruzeiro com um certo carinho por ter sido o clube formador que o lançou e pense, eu quero fazer parte dessa história agora. Quero ser esse cara que vou ter espaço lá para construir essa nova trajetória do Cruzeiro, de um time que está se reestruturando, um time que passou por uma fase terrível, que não condiz com a história do Cruzeiro e que agora quer voltar a ser aquele cara, aquele clube que todo mundo cresceu sabendo que era gigante. Talvez é isso que passa pela cabeça do jogador. Eu respeito muito. Sim. Acho que o jogador tem total direito de fazer isso. Não vejo isso como uma traição com o clube dele. Agora, em relação ao Palmeiras, Palmeiras vai ter que ir ao mercado. Já tinha que ir antes. Sim. Sem o Dudu, que seria peça fundamental na saída de alguns jogadores nessa janela de meio de ano, vai ter que buscar jogadores com a capacidade que o Dudu tem. O Dudu, a gente sabe que entregava muita raça, muita entrega física em campo e qualidade técnica. É difícil repor. Quero até te ouvir sobre isso, Alex, que é importante ter você aqui agora justamente para trazer esse lado, né? Porque você é um jogador que passou por vários clubes grandes do futebol brasileiro. Eu concordo com a Jéssica, assim, tenho muito cuidado em falar de transferência de jogador, porque a gente está falando de um atleta profissional, a gente está falando da carreira profissional e da escolha pessoal dele de carreira, que não cabe a mim e nem a ninguém julgar, além do próprio Dudu. Mas também a gente sabe que a gente está falando de um esporte que envolve paixão e que envolve tanto o torcedor, que é um apaixonado, e aí não justifica nenhum tipo de comportamento fora do aceitável e do civilizado, mas que envolve que essa paixão lida, por exemplo, com idolatria. E hoje o Dudu é um ídolo do Palmeiras. Ele, por tudo que fez pelo clube também, pelo trabalho dele, se consolidou como ídolo. E aí acho que a minha única impressão, assim, faltou um pouquinho de tato, talvez, em como fazer essa... Vou até trazer aqui uma opinião de dois ídolos do Palmeiras, e aí esses preferiram julgar, né? Foram lá e deram uma alfinetada no Dudu. Primeiro, eu acho que um dos grandes, se não o maior ídolo do Palmeiras, que é o Ademir da Guia, foi a sua rede social, foi hoje ao X, ao antigo Twitter, e a gente tem as imagens do post feito pelo Ademir da Guia, em que ele fala assim: enquanto alguns jogadores podem ser facilmente esquecidos, os ídolos deixam um legado de paixão e lealdade que perdura para sempre no coração dos torcedores. Isso eu não troco e não troquei por nada. E o Marcos, goleiro do Palmeiras, o Marcão, goleiro da Seleção Brasileira também, colocou na sua rede social, chateado, sem acreditar, não entendo a cabeça das pessoas, não tenho direito de interferir nas escolhas de ninguém. Decepção nesse mundo é o que mais temos. Hoje está difícil confiar em quem quer que seja. A palavra já não tem mais valor. E aí, claramente, com o coração verdinho, se referindo a essa situação do Dudu. Mas quero ouvi-lo, Alex. Eu acho que a minha única impressão é que talvez o post de ontem, assim, no momento em que você está deixando o clube, acho que faltou um pouquinho de tato. Mas acho difícil a gente julgar o Dudu nessa escolha profissional dele, da carreira dele. Primeiro ponto, com um cara desse tamanho, com a importância que ele tem nessa história recente do Palmeiras, e se coloca junto com o Ademir da Guia, com o Marcos, entre outros grandes, ele marcou essa nova, essa virada de chave do Palmeiras. O Dudu participou dela toda. E quando envolve muita paixão, dessa forma, eu acho que é sempre muito difícil você ter uma maneira exata e falar assim, não vai ter, porque você está quebrando um negócio que é um sentimento, cara, é amor. Falar que ele não tem mais sentimento e amor pelo clube, eu acho, criminoso a gente fazer isso. Ele tomar uma decisão dessa é difícil porque tudo depende de cada um. Do jeito que o Ademir da Guia, o Marcos escolheram não fazer essas trocas, é muito da cabeça dele. Pode ser que ele chegou num ponto e falou, igual a Jéssica falou, não que não tenha desafio no Palmeiras, mas, poxa vida, às vezes eu quero
É legítimo, claro. Mas é muito delicado mexer com essa questão. Você vê o torcedor já, nossa senhora, agora, todo esse tipo de sentimento que vem pelo Dudu, eu acho também legítimo, né? Não é questão de julgar mais pro lado mal do que pro bom, ninguém vai deixar de ser grato pelo que ele fez, mas é que ninguém esperava, né? Parece que foi do nada, por mais que ele falou ali de uma semana, 2, 20 dias que o Dudu procurou, e pode ter sido numa conversa amistosa, igual eles têm amizade, né? Foi o Alexandre, se eu não me engano, que trouxe ele também pro Palmeiras. E isso te fala, poxa vida, eu tô com um sentimento assim. Só que aquilo, você vê que o Marcos fala de palavra, vai de acordo com aquilo que ele postou logo depois do jogo. Né? Hoje não sabe se tinha uma promessa interna, sabe? Do jogador com o clube. A gente nunca sabe. A gente não sabe como é que poderia ter acontecido em algum outro momento. Porque o Palmeiras vai chegar num ponto que vai ter que oxigenar, vai ter que trazer. Eu acho que o Dudu um belo de um nome para qualquer time, ainda mais que o Palmeiras. Agora, inclusive. Não é fácil encontrar um Dudu no mercado, né? Então deu para perceber que o Palmeiras gostaria que ele ficasse, tanto que ele não fez. A questão da liberação dele, eu também não criminalizo o Palmeiras. É mais ou menos o que aconteceu com o Cássio e Corinthians. Às vezes tem gente que mal julga essa questão. Não, mas aí também tem o lado, poxa vida, o cara já nos entregou tanto, ambos fizemos tanto bem um pro outro. Chegaram num acordo, se o atleta quer realmente ir, tá tranquilo. Essa questão pode ser sempre mais bem conduzida, mas é muito difícil, cara. É no fio da navalha ali, se for ver, pelo tamanho do jogador que é o Dudu. Então a gente não pode se colocar e condenar uma atitude, uma decisão dele, mas também toda a consequência que vem de acordo com essa decisão, a gente também não pode mal julgar, na verdade. Mas o importante é o que ele fez pelo Palmeiras esse tempo todo. Né? E o Dudu, ele é um cara mais introvertido naquela coisa, é muito diferente daquilo que ele é no campo. E naturalmente hoje, se confirmando isso mesmo, sem fazer exame, vai fazer o exame também por formalidade, porque ele está super bem recuperado, estava treinando, fazendo tudo. O que mudou na cabeça dele, nós não sabemos, é só ele que pode dizer. Né? Só que é fato que ele vai acabar ajudando muito o Cruzeiro, e o Cruzeiro não poderia falar não, como o Dudu procurando, querendo participar desse momento, ele não poderia falar não, e faz bem em contratar. Importantíssimo só a gente lembrar que as consequências que o Dudu estará sujeito estão dentro da civilidade. Essas são perfeitamente aceitáveis. Eu sempre... o torcedor vaiar, o torcedor chegar lá quando ele jogar contra o Palmeiras, vaiar, perturbar o Dudu. Isso tudo dentro da civilidade, dentro daquilo que cabe ao futebol, tá perfeito. O que não pode é nenhum tipo de violência. Isso não é aceitável, não é necessário exatamente, de toda maneira. De forma alguma. Eu joguei, você falou assim, em clubes, eu joguei Guarani, Inter, Corinthians aqui, além de Primavera, Indaiatuba, coisa que foi o início da minha carreira. Só que, poxa vida, eu tive um trabalho tão grande de um lado, de sair do Corinthians, eu falei, me arrependi amargamente de ter saído por dinheiro, que não é o caso do Dudu. Né? Se ele vai ganhar um pouco a mais, não é o problema do dinheiro, tenho certeza que não é por isso. Tenho certeza que não é porque ele não se sentia bem-quisto no lugar. Então, quando você se sente bem-quisto nisso tudo, não é porque é cômodo pelo que você conquistou, pelo contrário. Poxa, tem crianças, cara, que torcem por você, que você quer estar ali. Então, é um vínculo muito familiar, cara, quando você conquista isso, sabe? E é gostoso você jogar e fazer mais história, aumentar essa história nesses clubes.